Olá, meus irmãos, que bom estar aqui de volta nesse segundo episódio do meu testemunho de restauração de casamento. Eu queria pedir perdão do primeiro áudio, né? Eu fui pega de surpresa, porque a ideia a princípio era que eu gravasse esse testemunho para o grupo somente, né? O grupo do Restaura-me. E fui surpreendida pela Sheila para que a gente colocasse no canal. Então, como eu não sabia que o testemunho iria para o canal, eu gravei algo muito amador. Eu não estava em casa, eu estava na beira da praia, então estava um barulho muito forte de vento, né? E eu também não consegui fazer a minha apresentação no início, né? Meu nome, né, me apresentar e também fazer algo que eu queria fazer nesse vídeo, que é honrar a vida da Sheila, honrar o Restaura-me, agradecer por essa oportunidade, dizer que o Senhor usou a vida da Sheila na minha vida como a mulher. A Bíblia fala, né, que as mulheres mais sábias ou avançadas no processo, ou que passaram, né, pelo mesmo deserto, pelo mesmo processo, elas devem instruir aquelas que estão começando no processo, né? Assim como Isabel instruiu Maria. Então eu quero dizer para todos vocês aqui que estão ouvindo, eu sei que tem homens também, eu me refiro à mulher porque é o número maior, né? Mas eu quero dizer que é bíblico e você ser instruído por alguém que já está avançado no processo, né? Muitas vezes a gente não entende por que tantas igrejas não falam sobre a primeira aliança, não falam sobre aquilo que é tão claro na Bíblia, né? Mas por quê? Porque muitos podem ter um entendimento da letra, certo? E a Bíblia fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Mas como que eu vou ter o entendimento do Espírito, Fernanda? A Bíblia fala que foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto. Então eu posso te dizer que se a pessoa que está te instruindo, ela não passou pelo deserto ou não está no deserto, dificilmente ela vai te dar uma instrução do Espírito, ela vai te dar uma revelação do Espírito. Ela pode te dar algo da letra, e por isso que a gente vê tantos aí homens conhecidos falando de casamento, mas sem uma revelação. Por quê? Porque eles não passaram por esse deserto, né? Então eu tive essa oportunidade dada por Deus de ter a Sheila como alguém que me caminhou comigo, tem caminhado comigo e tem visto algo que nem eu mesma vi em mim, até mesmo de trazer meu testemunho aqui para um canal, né? Então eu quero honrar a vida dela, agradecer por tudo que ela tem investido na minha vida e na vida de tantas outras pessoas, que ela possa colher tudo isso que ela tem plantado. Então, gente, uma das coisas que eu aprendi com a Sheila, que muitos me perguntaram no primeiro episódio: Fernanda, pessoas que me conhecem hoje, né? Que entraram no grupo depois que eu já estava entendendo, né? Perguntaram: Fernanda, você fez esses barracos mesmo? Nossa, mas eu não consigo imaginar você fazendo isso, Fernanda. E eu falei: deixa eu te falar o que acontecia comigo, que a Sheila me explicava, eu não entendia, porque eu escutava vários canais, né? E isso me confundia muito, porque alguns argumentos são muito convincentes. E o que eu estou falando? Eu estou falando sobre a relação sexual com o cônjuge fora de casa. Alguns canais ensinam que você deve sim ter relação com ele, porque você é uma só carne, né? É o corpo do marido. Pega o versículo na Bíblia, né? O corpo do marido te pertence. Eles chegam a falar, e era isso que
Era isso que eu entendi, por isso que eu fazia. Não, você está santificando o seu marido quando você tem relação com ele. Mesmo que ele estiver no pecado, o Espírito Santo em você é mais forte do que o pecado na vida dele. E, gente, isso não é uma verdade. E eu te falo que todos os episódios que eu relatei, tiveram outros, foram episódios que foram logo depois de relações sexuais que eu tive com meu marido fora de casa. E quando eu comecei a entender que logo depois vinha um espírito, não vinha o mesmo espírito, né, de promiscuidade, de prostituição, de adultério, não vinha. Mas vinham outros espíritos, porque eu ficava opressa, eu ficava depressiva e vinha um espírito de loucura. Ou seja, eu lembro, aí uma vez o Espírito Santo me falou, ele falou assim, ele me deu os nomes dos demônios que entravam, porque, gente, o sexo é uma aliança. A Bíblia fala que o homem que tem relação com uma prostituta, ele vira uma só carne com ela. É uma aliança ímpia, mas é uma aliança. E aqueles demônios são transferidos. Então, os demônios que passavam para ele, passavam para mim, só que eles me atingiam de outra forma. E acontecia todos esses episódios. E ali custou eu entender isso. E foi através da Sheila que o Senhor me instruiu, né, a não fazer mais isso. Eu tive um entendimento. Inclusive, ela tem um vídeo sobre isso no canal. Se você que viu, inclusive, o primeiro episódio, fala aí nos comentários que você assistiu. Se você assistiu, me deixa saber quem assistiu o primeiro episódio, para você entender o que eu tô falando, esses barracos que eu tô falando. O meu deserto, ele durou 4 anos. E algumas pessoas me perguntam sobre essa questão. Fernanda, Deus falou com você? Quanto tempo que ia ser? Gente, Deus falou comigo. Eu não estou falando que ele vai falar isso com você, eu não estou falando, mas desde o início ele sinalizava o número 4. Vocês vão entender ainda nesse episódio o porquê desse número 4, inclusive o número 1111, assim, vinha de uma forma absurda, sabe, no meu caminho, e aí vocês vão entender o porquê, mas eu acredito assim, que Deus, ele pode se revelar a você quando você pede. Tem necessidade de você perguntar? Não tem, porque você deve apenas confiar no processo. Mas eu tinha essa convicção que tinha alguma coisa relacionada a 4. Não sabia se era 40 anos, se era 4 dias, se era 4 anos. Mas foram 4 anos. E o que foi acontecendo? Eu terminei o último episódio contando, né, sobre a viagem que meu marido teve lá com a OM. E quando assim que ele chegou, eu peguei o celular e foi aquele que eu vi tudo que uma mulher quer para poder sofrer, enfiar uma faca dentro dela e ver as fotos, né? E ali eu entrei num outro processo, né? Eu passei pelo processo da negação, não aceitava. Depois eu passei pelo processo, as fases do luto, né? Depois eu passei pelo processo da raiva, né? Da vingança. E aí eu acredito que eu passei por um processo curto, mas eu passei da barganha. O que foi esse processo? Porque ali, naquele momento que eu já estava exausta, né? Eu ainda estava tendo relação, então tinha toda aquela opressão, aquele espírito de loucura, aquela coisa. Eu comecei a ficar obcecada de por que ele não me queria mais, por que esse repúdio, o que estava faltando em mim, a idolatria ainda estava muito latente. E uma das coisas que ele falava é que eu dependia muito dele, que eu não tinha minha própria vida. E era engraçado porque eu era exatamente o oposto antes de casar. Tanto que a minha intercessora falou: Fernanda, o que aconteceu com a sua autoestima, minha filha? Menina, olha, o que se é uma marca registrada sua, é a sua autoestima.
eu tava me sentindo horrível, sabe? Eu tava me sentindo, assim, a fracassada da vida. E aí, o que eu quis fazer? A barganha entrou aí, porque aí, então ele quer uma mulher tipo da OM, então, assim, uma mulher, né? Uma mulher que é focada no trabalho, né? Bem-sucedida, independente. Então, é isso que eu vou... É isso que eu preciso agora, para ele ver o que ele perdeu. E aí eu falei que eu ia embora, mas eu não tinha certeza. Isso era um tormento, porque eu não conseguia fazer planos, eu não conseguia marcar um médico, eu não conseguia alugar um apartamento, porque eu não sabia se eu ia ficar lá ou se eu ia embora. Gente, foi assim, sabe assim, uma fase que eu tava totalmente vulnerável, mas aí eu precisava mostrar que eu sou a mulher que você quer, você não precisa de ir atrás de outra mulher. E aí eu fui e comecei a entregar meus currículos, né? Em escola de inglês. E escola de inglês normalmente chama rápido, sempre tem muita demanda, né? E coloquei meu currículo, comecei a procurar apartamento. Assim, se for de Deus, o negócio vai abrir a porta aqui, eu não vou precisar ir embora, e ele vai ver, né, que eu sou uma mulher independente e tal. E outra coisa que vinha muito na minha cabeça, que eu tinha muito medo de ir embora, que eu pensava, nossa, eu não posso deixar meus filhos sem pai, né? Eu lembro de quando eu fazia missões que vinha muita gente assim, fazer escolas de cura, e a maioria dos problemas era porque o pai separou da mãe, não tinha contato com o pai. Eu falei, meu Deus, eu não quero isso para meus filhos, não. Misericórdia, eles não podem ficar longe do pai, né? Então, eu tava tão insegura. E eu sei que nenhuma porta se abria. Coisas que eram fáceis para mim abrir, não abria, eu não conseguia achar apartamento. E eu não conseguia emprego e as portas se fechando. E eu estava muito desorientada ainda, né? Muito ansiosa, muito insegura, né? E aí eu lembro que um dia eu estava no supermercado com meu filhinho de 1 ano e 8 meses na época. Eu estava no supermercado e eu estava com esse carro velho, né? E esse carro velho, ele era automático, mas se ele fechasse a porta sozinho, ele trancava. Eu não podia deixar a chave dentro do carro de jeito nenhum, porque ele trancava sozinho. E aí eu tava com meu filho de 1 ano e 8 meses nesse supermercado e fui colocar as compras dentro do carro. Quando eu pisquei o olho, o que aconteceu? A porta fechou com meu filho de 1 ano e 8 meses dentro do carro. A chave estava onde? Dentro do carro. Ai, gente, olha, eu vou te falar. Esse dia foi um dia de terror. Porque aí na hora que eu vi ele lá dentro, eu fiquei desesperada, eu perdi o ar, meu coração começou a bater, a acelerar. Eu saí correndo atrás do segurança. Falei, moço, pelo amor de Deus, meu carro fechou com meu filho lá dentro. A chave, ela é automática, ela ficou lá dentro, não tem como eu abrir. Aí eu sei que todo mundo foi vendo o meu desespero e foi rodeando o carro, assim, de gente. E eu comecei, vai passando os minutos e eu fui ficando desesperada. Meu Deus, meu filho vai ficar sem ar lá dentro. E eu fiquei batendo no carro. E eu tentando, falou, filho, abre a portinha, porque era só ele puxar a maçaneta, né, que ele saía. E todo mundo tentando ensinar ele para abrir. Eu falei, gente, arrebenta esse vidro. Quebra esse vidro, pelo amor. E podia quebrar em cima dele também, machucar ele, sabe? E aí foi um desespero. E eu vi que aquilo ali foi uma falta de atenção, porque eu ficava racionalizando, sabe? Eu falei, é culpa minha, tá vendo? Eu não paro de pensar nesse inferno que eu tô vivendo, eu tô esquecendo dos meus filhos. E aí eu sei que
Eu não sei como o segurança, depois de uns minutos, o segurança conseguiu falar com meu filho para abrir. Ele abriu. Ele abriu a portinha. Aí eu falei, nossa, isso eu tava atrasada para buscar o outro mais velho, imagina. E eu não queria, o meu desespero é porque eu não queria mostrar que eu dependia do meu marido, então eu não ia ligar para ele me socorrer, para ele ir buscar o mais velho. Eu não queria, eu fiquei no desespero. Quando passou aquilo, eu falei assim, gente, eu preciso de ajuda psicológica. Eu preciso, eu não tenho condição. Eu vi que eu não estava bem, mesmo, de verdade. Eu vi que eu estava num desespero, que se eu continuasse daquele jeito, eu ia ter um problema sério. E aí, depois dessas coisas que foram acontecendo, as portas se fechando, eu não via saída, a minha barganha não chegava a lugar nenhum. Aí foi a hora que falei, realmente, eu vou embora. E quando eu decidi ir embora, que eu vi que eu não ia conseguir com a minha barganha, que nada estava mudando, nada estava convencendo ele continuava endurecido, ele continuava me repudiando, ele continuava totalmente... ele estava muito, como é que fala? Obstinado, ele estava obstinado, essa é a palavra, na decisão dele. Ele falou, eu tomei a decisão, eu não volto atrás. A decisão que eu tomei, eu não volto atrás. E aí, quando eu decidi que eu não tinha mais saída mesmo, aí veio a depressão. Foi quando eu desabei mesmo, né? Eu lembro direitinho, eu arrumando as malas, e eu simplesmente não conseguia parar de chorar. Os meninos também chorando, eu não conseguia explicar para eles que eles iam ficar longe do papai. E o próprio Vinícius também chorando. Só que até então ele não estava acreditando que eu ia embora, porque ele achava que eu era muito dependente dele, que eu não ia ter coragem de fazer isso. Ele, até o último minuto, eu arrumando as malas, ele não estava acreditando. Ele achou que eu fosse vir só passar as férias de novo, mas que eu ia voltar. Tanto que na hora de ir embora, ele me perguntou, você vai voltar? Ele estava chorando. Você vai voltar? E eu, em lágrimas, em prantos, gente, era prantos, era assim, de escorrer a lágrima no rosto mesmo, sabe, assim, uma cena de deprimente, todo mundo chorando, todo mundo. Ele abraçando os meninos e perguntando, você vai voltar? E eu falei, não volto mais. Aí ele desabou também. Mas aí já não dava mais tempo, né, de arrepender. Eu já tinha que pegar o carro, minha sogra levou a gente, e já estava na hora de ir embora. Eu com 2 malas, um violão, na verdade, foi o violão, e os meus filhos, meus 2 filhos, 2 malas e 2 filhos, dentro daquele ônibus. E eu lembro direitinho, o meu coração durante aquela noite, eu não conseguia dormir, é claro. Totalmente vulnerável, o que vai ser da minha vida. Minha família tá achando que eu tô indo lá para passar as férias e eu tô levando tudo que eu tenho. E eu não sei o que vai ser de mim, eu não tenho perspectiva de trabalho, eu não tenho em quem me apoiar, eu tô totalmente sozinha, meus filhos e 2 malas. Eu realmente não tô lembrada se eu levei o violão, porque o violão sempre vai comigo. E aí, quando eu estou chegando em BH, olha isso, quando eu estou chegando na avenida que me leva para a cidade de Belo Horizonte mesmo, que é ali indo para a casa dos meus pais, o que eu vejo? Eu vejo um caminhão com o quê? Com um para-choque.
o famoso para-choque de caminhão. Eu tenho essa foto até hoje. E o que estava escrito no para-choque do caminhão? Salmo 37:5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Eu tirei uma foto, eu tenho essa foto. E meu pai me buscou todo feliz, né? Que eu avô vendo os netos, e graças a Deus estava em época de Natal e todo mundo feliz de ver a gente, né? Como se a gente fosse passar férias, deu para disfarçar um pouco. Eu lembro direitinho, era 2 de dezembro. Era no sábado e no domingo eu já fui para a igreja. Quando eu chego na igreja, o que tem na frente da igreja, assim? Um cartaz de todo tamanho. Entrega teu caminho ao Senhor, e o mais ele fará. E mais umas 2 ou 3 vezes eu vi esse versículo. E ali eu falei: Senhor, o Senhor está gritando e eu não tenho outra escolha a não ser me entregar. Eu só tenho 2 filhos e 2 malas, Deus. E eu te entrego o que eu tenho, Senhor. Eu te entrego. Eu não sei o que eu faço. Eu não sei onde que eu vou morar. Eu não sei que trabalho que eu vou fazer. Eu não sei o que falar para os meus filhos. Eu não sei. E na hora, quando eu pensava nos meninos, o Espírito Santo, depois, mais tarde, que ele veio me solidificar isso, mas o maior medo que eu tinha é que os meninos iam ficar longe da figura do pai, né? E o Espírito Santo: Fernanda, é melhor, menos mal a ausência do pai do que eles terem uma referência de um pai disfuncional. E eles não vão ter a falta de uma figura masculina, porque tem o seu pai, tem o avô deles. E meu pai foi, assim, um instrumento de Deus, sempre foi, para mim, para revelar a paternidade de Deus na minha vida e também hoje na vida dos meninos. E o Senhor falou assim: Fernanda, você lembra há anos atrás, quando você cantava: eu sou do meu amado é meu? Eu cantava muito isso nas igrejas, eu fazia louvor e eu cantava que eu sou a noiva de Jesus. E o Senhor falou comigo: Fernanda, quando que você ia ter a revelação que você é minha? Se você tivesse tudo bem com você, se você tivesse com a sua família unida, se você tivesse com tudo normal, nada disso tivesse acontecido, você acha que você ia ter a revelação que eu quero que você tenha hoje? Que eu sou o seu marido. Eu sou o seu marido. A Bíblia fala: o teu Criador é o teu marido. Maior são os filhos da mulher abandonada do que da casada. Está lá em Isaías. E eu cantava sobre isso há muitos anos atrás. Eu pregava sobre isso. Mas eu nunca ia ter a revelação que eu tive, porque é o Espírito Santo que nos leva para o deserto para ter revelação da palavra viva. Jesus, o próprio Filho de Deus, foi levado no deserto. E ali, eu quero que você tenha revelação de o que é ter o seu Deus como teu marido. E você nunca teria se eu não tivesse dado a oportunidade de você viver isso. E sobre os seus filhos: eu sou o marido da viúva e sou o pai dos órfãos. Eu sou o pai dos teus filhos nesse tempo. Nada vai faltar para eles. Confia em mim, entrega o teu caminho para mim e você vai ver o que eu vou fazer.
E ali, gente, foi passando, foi as festas, né? E deu para dar uma disfarçada, porque tava todo mundo feliz. E até então eu não sabia onde eu ia morar. Eu não sabia, eu tava só com as 2 malas e meus 2 filhos. Eu tava na casa da minha avó, mas eu sempre ficava lá nas férias. E depois, né? E as pessoas perguntando. E aí eu lembro que nas férias eu fui lá para Búzios, onde meus pais moram também lá. Também foi uma época, assim, que deu para dar uma disfarçada também, como se a gente estivesse de férias. Mas e aí, como é que ia ser depois das férias, né? E as pessoas começando a perguntar, e aí, Fernanda, você vai voltar para o Espírito Santo? E nisso, gente, eu tive notícia que o Vinícius lá no Espírito Santo, ele tinha arrumado um emprego. Aliás, ele estava num emprego, e eu quero que vocês entendam isso. Quando Jonas, né? Aonde Jonas está, ele vai trazer, igual na Bíblia, ele vai trazer tribulação. A Bíblia fala que Jonas, dentro do barco lá, ele trouxe tanta confusão que os homens tiveram que jogar ele dentro do mar, que foi aí que a baleia engoliu ele. Onde o Vinícius pisava, que ele foi tentando, né, sobreviver na vidinha, no castelinho de pecado dele, e aonde ele pisava, eu tinha notícias pela minha sogra. Fernanda, você acredita que aquela empresa que ele entrou, a empresa quebrou, a empresa dividiu, alguma coisa ruim acontecia com a empresa que o Jonas pisava. Aí ele tinha perdido um emprego lá que ele estava e ficou um tempo desempregado também. Foi um caos. Enfim, aí eu estava em Búzios e entreguei o meu caminho ao Senhor, fui curtir minha família, né, os meus filhos. E eu vou começar a contar algo para vocês que Deus foi me revelando sobre o mundo espiritual, porque eu via que não era o problema só no meu casamento que estava acontecendo, né? Eu já tinha deixado para trás lá essa situação do casamento, mas quando eu comecei a lidar com a minha família, algumas questões começaram a acontecer, alguns ataques espirituais que eu via que não era só o inferno, não estava só entrando no meu casamento, ele estava tendo acesso por onde eu passava. E vocês vão entender já já isso aí. Eu sei que quando eu estava em Búzios, eu orando, né, sobre o que fazer. Primeiro eu precisava arrumar uma escola para os meninos. Eu tentei ficar lá no Rio de Janeiro também, mas as portas se fecharam. E aí eu mandei para a prefeitura de Belo Horizonte, né, para as vagas remanescentes para os meus filhos. Pronto, coloquei lá, né, pelo básico eu tenho que fazer da escola dos meninos, né, escola pública, porque eu não tinha dinheiro, não sabia se eu ia trabalhar. Enfim, eu comecei a buscar o Senhor sobre o que fazer, né, porque o meu marido lá desempregado, agora o negócio ia pesar pro meu lado. E nisso, sem noção de questão de pensão, eu tinha pavor de ouvir esse nome, eu tinha pavor de ouvir pensão, tudo relacionado a divórcio, me dava crise de ansiedade, eu não queria ouvir falar nisso. Meu pai já estava no meu pé para me ir no Ministério Público, mas eu tinha uma ansiedade, um negócio que eu não conseguia ouvir sobre isso, que me dava um pavor, sabe? Me dava um pavor. Isso foi um dos grandes erros também, uma das coisas que eu aprendi com a Sheila. Enfim, quando eu estava em Búzios, algo surpreendente aconteceu. Começaram os sinais do Senhor me mostrando o que Ele estava fazendo, porque eu decidi entregar, né, nas mãos dele tudo. E algo surpreendente aconteceu. Simplesmente, um dia de manhã, eu acordo e tinha uma mensagem. Eu tinha muitos clientes no Espírito Santo, mas eu já tinha
me afastado. Eu já tinha mudado de BH, já fazia 4 anos. Eu não tinha mais clientes em BH, né? Eu já tinha mudado toda a minha cartela de clientes para o Espírito Santo. Naquele dia de manhã, eu recebo uma mensagem de um cliente em BH me pedindo para fazer um orçamento numa parede de um hotel. Engraçado, e o hotel era do lado da casa dos meus pais. Eu fiquei tão empolgada. Gente, eu não fiz nem propaganda. Como assim? Ninguém falou de mim? Meu Deus! E era uma parede gigante. Era uma parede de um restaurante dentro de um hotel gigante. Sério. Eu fiquei tão empolgada que eu quase que eu falei, moça, eu faço de graça. Eu faço de graça. Mas eu não fiz isso. Mas eu cobrei um valor ridículo, porque eu fiquei tão entusiasmada. Não, esse aqui vai ser minha porta de entrada para eu começar a abrir as portas dos clientes do meu trabalho artístico, né? Ele perguntou, tem certeza que é esse valor? Eu falei, sim, eu não vou precisar de muito material, não. Nossa, eu tava dando tiro no pé, né? Desvalorizando o meu trabalho. Mas ele falou, então combinado. Você chegando aqui em BH, a gente marca, você vem. Gente, aquilo ali pra mim, sério. Nossa, aquilo ali foi um fôlego de vida, porque eu vi que era a mão de Deus. Porque eu tava muitos anos afastada de BH. Eu tinha clientes há 4 anos antes, mas eu não imaginava, foi algo surpreendente, né? Aí eu já entendi, Senhor, isso já é um sinal. Não é para eu ficar aqui no Rio de Janeiro, é para eu voltar para BH. Lá é o meu lugar. E aí eu fiquei na casa da minha avó, meu pai, mais uma vez usado por Deus, falou assim, filha, eu tinha outros lugares para eu ficar. Eu falei, filha, fica aqui na casa da sua avó. Né? E minha avó é uma senhora assim, nossa, teve alguns anjos e ela é um deles, a minha avó. E ali eu fiquei na casa da minha avó. Quando deu mais ou menos uma semana que eu estava ali, eu recebo a resposta da prefeitura de Belo Horizonte pela a vaga dos meninos. Eu estava com medo de nem achar vaga, porque era uma vaga remanescente, eu poderia ou não conseguir. E eu não ia ter dinheiro para pagar uma escola particular para eles. Gente, veio a resposta da prefeitura. E pasmem, a prefeitura arrumou 2 vagas em uma escola no bairro da minha avó, que é um dos bairros nobres de BH. E não era só uma escola excelente, como uma escola integral. Ou seja, eu ia conseguir trabalhar, porque os 2 iam estudar em turno integral, ganharam tudo da prefeitura, né? Eles comiam lá, você sabe como é que é muito bom, né? O serviço aqui da educação em Minas. E perto da casa da minha avó. E eu falei, gente, eu fiquei chocada. E na mesma hora eu já queria ir lá conhecer a escola, eu levei os meninos, eu não estava acreditando. Sabe, assim, eu estava vendo o Senhor fazendo. E ali, aí chegou o dia de eu fazer a minha parede, né? Eu fui lá, comprei o material, a parede eu tive que usar um andaime. Não, e detalhe, eu tava tão assim... Eu tava tão empolgada. Eu falei, não precisa alugar o andaime, não. Eu subo na escada, moço. E uma parede de uns 6 metros, gente. Não, que isso? O próprio gerente chegou pra mim. Deixa eu falar uma coisa pra você. Quem me indicou a senhora foi a minha esposa. A minha esposa acompanha o seu trabalho no Instagram há muitos anos. A minha esposa é fã do seu trabalho de lettering. E você tá desvalorizando. Ela não acreditou quando eu falei o valor que você me cobrou. Minha filha, você é excelente no que você faz. Você podia estar ganhando muito dinheiro com isso aqui. Ai, eu fiquei chocada. Pra você ver como é que tava o nível da minha autoestima.
E ali, nossa, gente, aí foi o aniversário do Caio, eu consegui colocar ele numa colônia de férias, enquanto as aulas não começavam, e eu vi que as coisas estavam começando a andar, sabe? Deus estava abrindo as portas, e eu pintando aquela parede, assim, tão feliz, assim, vendo, Deus, o Senhor está comigo, o Senhor está fazendo, Pai, obrigada, Senhor. E ali um gerente chegou para mim e falou assim: Fernanda, seu trabalho é muito lindo. Eu lembro que eu fiz uma parede, era com tom de instrumentos musicais. Eu tinha que desenhar vários instrumentos musicais e aqueles símbolos, né, de partitura e tudo mais. E aí o gerente ficou tão maravilhado assim com a minha arte, que para mim é algo natural. E ele chegou para mim e falou assim: Fernanda, o dono da rede de hotéis, não posso falar o nome, não sei se pode falar o nome, ele quer ver o seu trabalho. Porque se ele gostar do seu trabalho, ele vai te dar simplesmente todos os hotéis dessa rede em Belo Horizonte para você fazer as paredes. E aí meu Deus, gente, eu fiquei sem chão, sabe? E ali eu falei, eu vou dar o meu melhor nessa parede. E a parede realmente ficou linda. Quem não conhece, se quiser entrar no meu Instagram, não tô fazendo propaganda, mas para você ver, né? @holydesign com 2 N's no final. Mas a parede ficou muito linda. E aí eu entreguei a parede. Aí o gerente falou: Fê, espera um pouquinho, que o gerente, o dono dessa rede, ele vai me dar a resposta, e você vai ter que ir lá no escritório dele, que é no alto no último andar de um hotel chique lá em Belo Horizonte, e ele vai conversar com você. Aí eu lembro, gente, que eu entreguei, eu postei a foto da parede, nossa, todo mundo me elogiando, assim, minha autoestima foi voltando, sabe? Aí o gerente me liga, o dono da rede me manda mensagem, eu até tremi nas bases, eu tremia. Assim, Fernanda, seu trabalho é muito lindo, eu preciso que você venha aqui no meu escritório. E aí eu fui lá no escritório dele, nesse hotel, no último andar, assim. Eu tava tremendo, assim, porque ele botou muita confiança, né? E não que eu não confiasse no meu trabalho, mas minha autoestima tava muito baixa. E ali, aquele homem foi outro anjo na minha vida. Aquele homem nunca tinha me visto. E ele me elogiava, ele elogiou tanto o meu trabalho. E não foi qualquer pessoa elogiando, gente. Foi um homem que viaja, eu vi um tanto de foto dele no mundo inteiro. Um homem que conhece os hotéis mais lindos do mundo. E falou: Fernanda, essa arte que você faz nos hotéis, ela tá muito em alta. Eu preciso que você faça essa arte em todos os hotéis que eu te falar aqui da minha rede em BH. Você vai ter trabalho até o final do ano, sem parar. Ai, eu fui lá fingindo costume, né? Ah, claro! Nossa, vamos já agendar, sim, claro, vou colocar aqui, vamos fazer a gente vai fazer um repertório como você quer a arte, tentando me segurar, fingindo costume. Mas minhas pernas embaixo tremendo. Eu sei, gente, que ali ele fez todo um agendamento de vários hotéis em Belo Horizonte. E foi me falando como que ele queria as artes. Eu saí de lá, eu não sabia nem o que falar com Deus de tanta gratidão. Eu não sabia que Deus que estava fazendo tudo aquilo, porque eu tinha entregado o meu caminho para Ele. Eu liguei pro meu pai, falei: pai, pelo amor de Deus, me ajuda a fazer um contrato, porque nem contrato eu tinha. Eu trabalhava, era muito amador. Pai, me ajuda a estruturar a minha empresa, porque você não sabe o que aconteceu e tal. Contei pro meu pai, ele ficou todo feliz. Eu sei que
mesmo assim, apesar de ser um trabalho que eu ia ter até o final do ano, e eu tive até mais que o final do ano, mas é um trabalho, vamos dizer assim, que é um trabalho, não é um hobby, né? Mas não é um trabalho fixo, e eu ainda estava muito insegura, eu precisava de um trabalho fixo. Escuta isso. Aí eu sei que começou as aulas, né? A escola deu tudo para os meninos. Eles estavam todos empolgados, né? Foi, assim, eles já não estavam nem mais lembrando, sabe? Assim, daquele inferno que eles viveram lá no Espírito Santo. E o Vinícius, pelo menos, sempre estava ligando, falava com eles por vídeo e tudo mais. E aí, eu fui para minha primeira parede, num hotel lindo. Não sei se eu posso falar o nome aqui, mas eu fui lá fazer a minha primeira parede. Fiquei toda metida, né? Chega, toda metida, todo mundo me tratando, artista chegando. Porque eu fazia parede, mas não nesse nível de empresa que me contratou, né? E aí eu comecei a pintar a parede. E nisso eu tinha mandado uns currículos para a escola de inglês também, porque a escola de inglês é um trabalho fixo, né? Gente, foi assim, eu não estava pensando em trabalhar como professora até então, eu ia esperar pelo menos o meio do ano, né, para eu trabalhar depois no meio do ano. Mas eu falei, vou mandar desde já, porque aí eu já fico fazendo entrevista quando for meio do ano. Pra quê, gente? Na outra semana que eu deixei os meus currículos, um monte de escola me chamando para dar aula. Mas a escola, assim, é escola de alto nível, sabe assim, escola bilíngue de alto nível. Aí, um dia que eu tava pintando essa parede, me liga uma escola. E essa escola, ela é muito especial para mim, porque é a escola de uma igreja, é uma igreja muito que eu tenho um histórico com essa igreja. E de muitos anos, uma igreja, inclusive, muito relevante no Brasil aí, né? E uma igreja, e essa escola é da igreja, então é uma escola, assim, muito abençoada, cristã. Aí a coordenadora me liga, Fê, né? Fernanda, a gente recebeu o seu currículo e gostaria muito de ter vocês aqui com a nossa equipe e tal e tal. Aí eu lembro que eu até falei assim, olha, tem várias escolas me chamando, eu preciso ver o que realmente vai ser mais vantajoso para mim. Então eu ficava perguntando aqui, quanto que é o salário? Eu vou ter bolsa para os meninos? Perguntava as vantagens mesmo, né? E aí o Espírito Santo falou, não, você vai ficar nessa escola aqui. É essa escola aqui, cristã, porque eu quero que você coloque os meninos aí, depois no ano que vem. E aí, essa coordenadora que hoje também é um anjo na minha vida, né? Que é a minha chefe hoje. Eu fui contratada por essa escola e eu não trabalhava todos os dias, eu não trabalho, né, todos os dias. Então dava tempo de eu conciliar o meu trabalho de artes com o meu trabalho de professora de inglês. E, gente, olha, que escola maravilhosa, sabe, assim, é uma escola que é ao mesmo tempo uma família, que é ao mesmo tempo uma igreja, e que eu fui totalmente acolhida. Então, mais uma vez, eu vi a mão de Deus ali, sabe? E aí, só que aí, gente, vocês têm que entender, como eu falei, o mundo espiritual, o diabo sempre quis me destruir, porque eu vivia para missões, eu orava pelas pessoas, expulsava demônios, eu ganhava gente para Jesus. Então, assim, o sonho do diabo era que acontecesse aquilo ali para ele me destruir, para eu nunca mais, para ele descontar tudo que um dia eu fiz com ele, vamos dizer assim, né? E eu vi algumas coisas que não eram normais, né? Eu não vou citar nomes, mas membros da minha família me atacavam assim gratuitamente, sabe? Quando eu estive em Búzios, eu tive ataques assim violentos de perseguições sem lógica, né? E naquele momento sem entendimento eu acabava descontando ou revidando com a pessoa. Mas o Espírito Santo falou assim, Fernanda, presta atenção, Fernanda.
Aí eu lembro que eu estava na casa da minha avó um dia, do nada, a moça que trabalhava na casa da minha avó surtou comigo. Simplesmente a mulher começou a me. Olha, eu nem olhava na cara porque eu não tinha tempo. A mulher simplesmente surtou comigo, assim, na frente da minha avó. Eu não estava entendendo aquilo. E o Espírito Santo, presta atenção, Fernanda. Só presta atenção e entenda que a sua luta não é contra pessoas. E ali o Espírito Santo começou a me falar: eu quero que você entenda uma coisa, Fernanda. Eu não sei se vocês vão lembrar no primeiro episódio em que eu falei que a pregação que o meu sogro pregou lá, logo quando eu descobri a confissão, foi sobre Débora, né? E Jael. Agora vocês vão entender um pouco o porquê. E o Senhor me explicou o porquê. Eu falei assim: Fernanda, começa a entender como que é o histórico da sua família, né? Eu comecei eu já sabia de algumas coisas, mas eu perguntei também. Comece a entender o histórico, né? De divórcio, de traição, de outros pecados. Se você está achando que o que você está passando é só sobre o seu casamento, você está muito enganada. Agora você vai começar a entender o porquê você está passando por esse processo. E ali o Senhor começou a me mostrar o mundo espiritual como um grande sistema jurídico. Ai, Fernanda, que papo doido é esse? Eu quero que vocês entendam que tudo que vocês estão passando aqui, né? Talvez, não sei como é que tá você que tá me ouvindo, você tá passando por um deserto, né? Tá vivendo, aí você foi traída, tá vivendo um adultério na sua casa. Você tem que entender que não é somente, isso que você tá vivendo não é somente sobre você, seu marido, seu casamento. Isso tem a ver com a sua geração. Isso tem a ver com as suas próximas gerações. Então, em toda família, em toda geração, o Senhor, Ele levanta alguém, Ele desperta alguém para que seja um reparador de brecha, para que seja um intercessor da sua linhagem, para que o Senhor tenha misericórdia, porque a Bíblia fala que a maldição ela é visitada da terceira e quarta geração. E na minha família, a não ser o meu irmão, nós éramos os únicos cristãos. E o Espírito Santo começou a falar: Fernanda, entenda isso que você está vivendo, não é apenas natural. É claro que o pecado, as trevas, só tem acesso através de uma legalidade de escolhas racionais, sim, que você dá, certo? Porém, tem todo um histórico familiar. Se você for reparar como que as famílias, os pecados, as iniquidades, elas se repetem. E olha o que aconteceu. Eu achei um pastor na internet que falava sobre o tribunal celestial, né? Que que o diabo, como a Bíblia fala, que ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando quem possa tragar. E o Senhor foi me mostrando: existe uma acusação no tribunal contra você, Fernanda, porque você mesmo tem altares na sua vida que dão essa legalidade para o inimigo acusar você. E o próprio Deus, ele se submete à palavra dele. Então, ao menos que você não se arrependa, ao menos que você não quebre esses altares, o inimigo vai continuar tendo acesso à sua família, tendo acesso à sua linhagem. E ali eu falei: gente, faz muito sentido, porque essa perseguição de pessoas assim estava muito ilógico. E nesse dia eu estava na casa da minha avó, e meu avô, ele foi um grande advogado em Belo Horizonte. Se eu quisesse eu estudava para ser advogada de graça. Ele era professor de uma universidade muito conhecida de direito. Ele escreveu vários livros sobre lei, só que eu nunca odiava
advogado. Eu falava que era muito pesado ser advogado. Nunca quis. Eu podia ter faculdade de graça, mas eu nunca quis. Eu falei, ai Deus, eu não gosto desse negócio de lei, de tribunal, de... Nossa, eu acho isso tudo tão pesado. E o Senhor falou, Fernanda, lembra da história de Débora? Débora era uma grande juíza. E Débora se levantou naquele tempo em justiça para que alcançasse todo aquele povo naquela época. E existia um grande inimigo que era Císera. Eu não sei se vocês conhecem essa história, mas a Císera era o grande inimigo de Israel. E o Senhor falou assim, Fernanda, qual que é o grande inimigo hoje dessa geração que você vê? Né? Qual que é o grande inimigo do povo, das pessoas, do Brasil, do mundo hoje? Para pensar na destruição que tem uma criança destruída na sua identidade, uma mulher destruída na sua autoestima igual você tá, um homem destruído na sua reputação igual seu marido tá. Qual que é o grande inimigo? Eu falei, Deus, é o adultério, é o divórcio. E, infelizmente, as igrejas isso tem dominado até mesmo as igrejas. Então, o Senhor começou a me mostrar, eu estou levantando mulheres, estou despertando mulheres como Déboras. E Jael, porque Jael, a Bíblia fala que ela era uma esposa, ela era uma dona de casa. E ela derrotou a Císera dentro da casa dela. Ela cravou uma estaca na têmpora de Císera, e foi dentro da casa dela que Císera foi morta. Aí o Espírito Santo começou. Aí eu falei assim, mas Deus, e aí? Eu não tenho casa, eu não sou mais esposa, eu não sou dona de casa, o que o Senhor quer que eu faça? Aí o Senhor foi. E eu tava na casa da minha avó, desce no escritório do seu avô. O escritório do meu avô ainda estava todo perfeito, assim, intacto. Minha avó deixa tudo intacto lá, os livros dele, as fotos, as premiações. Desce no escritório do seu avô. Quando eu desci no escritório do meu avô, eu fui vendo todos aqueles objetos lá, né, do mundo da advocacia, de direito. Aí ele falou, pega. Aí tinha um martelo de juíza, de juiz de verdade que aqueles juízes usam para dar a sentença. O Senhor pega nesse martelo e o Senhor falou comigo, eu quero te dar autoridade, Fernanda, para você entender as minhas leis. E como intercessora, você vai ver eu decretando vida sobre a sua história, sobre a sua linhagem. E ali, é claro que já tinha todo mundo ido dormir, né? Senão alguém me visse com aquele martelo na mão ali e achar que eu tô doida. Mas naquela semana, alguns fatores começaram a acontecer sobrenaturais sobre essa questão de tribunal. E o Senhor foi me despertando sobre isso, sobre quebrar altares, quebrar as leis espirituais que estavam prendendo a minha vida, literalmente, que eu estava dando acesso, estava dando legalidade para que o inimigo me acusasse e tivesse direito legal na minha família, na minha vida. E eu sei que eu lembro que eu fiz esse curso com esse pastor sobre o Tribunal Celestial, e ali eu fui aprendendo como acessar o tribunal. Gente, isso era janeiro, né? Ainda era janeiro, fevereiro, na verdade. Quando deu um tempinho, eu comecei a entender. O Senhor falou, você não tem casa, Fernanda? Você tem casa, assim, tá vendo esse quarto aqui? Esse é o seu âmbito de influência. Você não tem uma casa, mas esse quarto aqui é você e os seus filhos, é 2 malas que você tem, é isso que você tem. Então você tem influência pelo que você tem, não importa. Você vai começar a decretar, fazer decretos de vida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. E eu decretava. Eu comecei a fazer decretos de vida.
O Espírito Santo me acordava de madrugada e eu fazia decretos. Eu não aceito nenhuma arma forjada contra mim prosperará, e toda língua que se levantar em juízo será condenada. E eu começava a fazer decretos. Aí o que aconteceu? Um dia, quando eu menos espero, minha sogra me liga. Fernanda, você não sabe o que aconteceu. E minha sogra também, gente. Olha, eu vou te falar, isso eu tive de vantagem mesmo, ter uma sogra, uma mulher de Deus. Aí ela me liga, Fernanda, você não sabe o que aconteceu. O Vinícius veio parar aqui em casa com as roupas dele, tudo no saco de lixo, minha filha. Diz que a briga foi feia lá com a mulher. E aí que a mulher já estava lá no sul, mas aí diz que ela voltou para terminar mesmo com ele. E diz que a briga foi horrível e que ele teve que voltar. Ele teve que voltar com as roupas no saco de lixo, humilhado. E ali eu já sabia que o mundo espiritual estava se movendo, né? E eu estava muito animada. Eu falei, nossa, pronto, agora já vi o que está acontecendo, né? O mundo espiritual está movendo, o negócio está ficando ruim pro lado dele. E aí eu achei que eu estava entrando por uma nova fase. A fase da aceitação, que é as fases do luto, né? A fase da aceitação, mas na verdade não era a fase da aceitação. Ou eu posso dizer que era uma fase da aceitação disfuncional. Porque, né, ele não tinha acesso, né, fisicamente a gente, mas ele tinha total acesso de comunicar. Então, o Vinícius começava a mandar muitas mensagens, chorando, pedindo oração, né? Na verdade, é porque estava vendo que o castelinho dele estava desmoronando, mas não era um arrependimento, né? Ainda não era um arrependimento. E eu achava que não, ele já está começando a arrepender. E a Sheila falando, Fernanda, limita esse acesso, deixa ele ver que realmente ele te perdeu. E eu não entendia isso. Então, por isso que eu falo que é uma aceitação disfuncional, né? Então, até então eu falava, eu vou orar, eu orava por ele, né? Até porque eu já estava ficando bem melhor emocionalmente por tudo que Deus estava fazendo comigo, né? Então eu ligava, aí comecei a ficar amiga, aí ele contava as coisas, não contava nada de OM, nem nada, não, mas falava dos empregos, não sei o que, do trabalho, e eu ficava ouvindo como se fosse um amigo, né? Não, eu tenho que mostrar. E realmente, isso ele via mesmo. Ele via em mim como é que eu era inabalável, como se fosse assim, eu fosse um porto seguro, né? E era isso que eu queria mostrar para os meus filhos. Eu precisava, não, agora eu vou mostrar que eu sou o porto seguro. Mas eu já tinha saído daquela fase da barganha, o Senhor já estava mexendo com a minha autoestima, eu estava bem. Então, realmente, todas as vezes que ele ligava para mim, eu estava muito bem, eu estava como um porto seguro, sabe? Ele via, assim, essa menina tem Deus mesmo, não é possível. Então, ele estava vendo Deus na minha vida, ele estava vendo. Todo mundo estava vendo, porque as pessoas esperavam o quê? Que eu ia ficar falando mal dele, que eu ia ficar lamuriando minha vida, mas eu não falava nada, eu só falava, sabe, essas pessoas só me viam sempre confiante. E uma das coisas que eu queria falar aqui, que eu tinha estratégias, por exemplo, final de semana, que é o mais difícil, né, que os meninos às vezes, eu não dava tempo para eles questionarem. Eu sempre tinha uma estratégia para o final de semana, né? No sábado eu já planejava onde que eu ia levar os meninos no parque, não precisava de dinheiro, eu leva pipoca, faz o que for, mas, sabe, dá sempre um ambiente de segurança para as crianças, para os seus filhos. E no domingo sempre leva eles para a igreja. No domingo é de levantar o altar de adoração, sabe? De levantar o altar de oferta, de adorar. Os seus filhos precisam ver que você é uma adoradora, independente da situação que você está vivendo. Então eu fazia daquilo ali uma rotina.
Eu falei assim, Senhor, eu não sei quanto tempo vai durar isso aqui, mas isso aqui vai ser uma rotina. E aí, minha gente, o que foi acontecendo? O Senhor foi me abençoando. O Senhor foi se revelando como meu marido, de verdade. E ali o Senhor me abençoou com um carro, porque eu tinha que vender aquele outro carro. Comprei tudo sozinha. Eu falei, tudo, né? Eu realmente dependia muito dele, mas eu decidi, não, eu dependo do meu marido celestial. E aí ali eu fui, comprei meu carrinho, o Senhor me abençoou, né? E com aquele dinheiro todo que eu fiz, né? Com aquelas paredes, eu fui guardando aquele dinheiro. E quando foi novembro desse mesmo ano, um amigo meu de missões antigo, né? Assim, Fê, tá vagando um apartamento aqui próximo, né? Onde muitos meus amigos moram, que é perto de onde eu trabalho, o meu trabalho lá como professora. E eu vou falar que você tem, se você quiser, eu peço para reservar para você. E ali foi muito de Deus, porque naquela semana eu tive um ataque terrível de uma pessoa da minha família que chegou a bater no meu filho. Aquilo foi me dando um pânico, né? Porque eu vi que o mundo espiritual estava agitado mesmo, sabe? Tipo assim, ela está se levantando, eu tenho que derrubar de alguma forma, e aquilo me desestruturou. E esse amigo meu falou, Fernanda, tem um apartamento aqui. Eu falei, nossa, pode falar com ele, porque eu vou alugar. E ali, Senhor, eu preciso construir uma história sozinha com meus filhos. Eu vou sair da casa da minha avó. E ali, gente, o Senhor foi tão fiel. Eu consegui mobiliar todo um apartamento todinho, com tudo novo. Mobilei com todo o meu trabalho que eu fiz. Eu mobiliei esse apartamento. Eu estava tão feliz. Comprei geladeira nova, comprei fogão novo, comprei cama nova, tudo novo. E o Senhor falando, tá vendo? Eu sou o seu marido. Eu que tô fazendo isso. E ali eu ainda tinha minha máquina de lavar roupa, e eu tinha algumas poucas coisas ainda que ficou na casa da minha sogra no Espírito Santo. Aí eu pedi para que ela trouxesse, e o Vinícius que iria trazer, né? E nesse meio termo, nesses meses, eu descobri que ele estava com uma outra mulher. Mas isso, gente, eu já estava no nível que eu não queria saber quem que era. Tanto faz quanto tanto fez, se é a loura morena. Eu até hoje eu não sei quem que é, eu não sei a cor eu não sei. Eu sei que essa outra OM tinha um filho, e isso foi uma coisa que realmente, uma das coisas que tentou me ferir, né? Porque aí já estava mexendo com meu filho, e era da mesma idade do meu filho, então. Mas eu ficava só sabendo, as pessoas me falavam, né? Mas eu estava tão blindada da forma como eu estava vivendo e me restaurando, que realmente aquilo não fez muita diferença, né? Mas ele ainda tinha esse acesso, né? Através do telefone, ele me ligava, e tanto que no dia do batismo do meu filho de 8 anos batizou, ele ligou de vídeo e eu vi que atrás dele tinha uma cama. Eu falei, gente, uma cama, essa cama eu não conheço, não é na casa da minha sogra. Depois eu descobri que ele estava na cama da OM assistindo meu filho se batizar. E eu tinha todo esse... E eu lá, toda boba, né? Como se, né, ele pudesse... Como se ele pudesse fazer o que ele quisesse, e eu permitindo. Por isso que eu falo que foi uma aceitação disfuncional. E aí eu consegui mobiliar todo o meu apartamento. E ele veio para trazer o restante das coisas. Quando ele chegou aqui, ele já chegou falando, eu vou voltar, eu quero a minha família.
só ora por mim. E aí eu já estava flutuando, né? É isso mesmo, Deus, é isso mesmo, glória a Deus, meu deserto já acabou, agora é só esperar ele voltar. Eu nem contei nada para ninguém, deixa tudo quieto. E aí eu sei que passou, ele voltou para o Espírito Santo. E aí quando foi calma aí, isso já era dezembro que ele trouxe as coisas. Quando foi no final de janeiro, ele realmente voltou. Ele realmente voltou e ele se propôs a ficar numa casa de recuperação que é aqui pertinho desse apartamento. E os meninos ficaram super felizes. E na época eu já estava começando a estudar sobre o que é o Shabá, né, que é o descanso do Senhor. Né? Eu estava começando a celebrar a cerimônia do Shabá, que nada mais é do que um jantar com a família e fazer algumas orações e adorar o Senhor. Mas depois eu fui entender o poder dessa celebração, desse Shabá, o significado disso, né? Que é o descanso, é a paz, é o sétimo dia, onde você decreta no mundo espiritual que o Senhor governa a sua família, que o Senhor governa a sua casa. E isso é poderoso, isso realmente traz uma restauração em todos os sentidos, porque a palavra Shabá, a palavra Shalom, ela significa nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar, né? Mas é isso que eu tô falando. Desde o primeiro testemunho eu falei, você pode orar, Deus pode responder sim, mas nem sempre vai ser na vontade de Deus que ele vai responder, mas ele responde para você aprender algumas coisas. Então eu já estava orando, meu marido vai voltar, glória a Deus, é o Shabá, e ele voltou num dia de Shabá, ele voltou numa sexta-feira mesmo, não foi exatamente numa sexta-feira. Eu lembro que eu mandei mensagem para Sheila e para as meninas, na época eu já estava como conselheira, gente, meu marido voltou, do nada, né? Meu marido voltou, eu tô indo buscar ele lá toda feliz. A Sheila ficou cri, ela não falou nada. Ai, meu Deus do céu, pronto, a Sheila vai botar calma na minha fé, não é possível. E as meninas não sabiam o que falavam, né? Se me cumprimentava, o que é isso? Tá muito estresse, esse negócio assim, do nada, né? Mas, gente, vocês têm que se alegrar comigo, meu Deus, meu casamento restaurado, meu marido voltou. E elas ficaram meio sem saber o que me falar, eu senti no ar, assim, né? Aí tirei foto, mandei foto lá no grupo, falei, olha aqui, meu marido voltou e tal. E a Sheila, cri. Aí foi passando os dias, a Sheila já foi vendo que tinha alguma coisa de estranho. Aí ela já falou, Fernanda, eu só tô vendo você muito emocionada, não vejo Deus nisso. Aí eu, quê? Como assim? Ah, não. Nossa, esse dia eu fiquei brava com a Sheila, sério. Não, Sheila, não é possível. Ele voltou, era tudo que Deus queria fazer. Não, Fernanda, isso não é restauração, isso não... Ai, eu fiquei muito confusa nesse dia, gente, sério. Gente, sério, foi coisa do outro dia que a Sheila falou isso. Que ele já tava aqui, aí já, né, os meninos super felizes. No outro dia que a Sheila fala isso, gente. Eu tô no meu quarto, e ele tava aqui em casa. Eu tô no meu quarto. E já tava mais ou menos o quê? Umas 2 semanas que ele tava aqui. Eu tô escutando ele falar com alguém no telefone. Aí eu levantei e fiquei escondida, assim, atrás da porta, pra eu tentar entender do que ele tava falando. Aí ele começou a falar, mas eu te amo. Mas a não sei o que, você que saiu, você... Como se estivesse, assim, discutindo uma relação, sabe, assim, discutindo uma briga. Gente, ele tinha brigado com a OM e veio pra cá. Vocês têm noção disso? E falou que tava voltando. Meu Deus! Na hora que eu escutei aquilo ali, eu lembrei lá do primeiro episódio. Eu vou
que eu vou sair, vou voar nele, eu vou pegar uma faca, o que eu vou fazer? Eu falei, pronto, a Fernanda, vou lá de trás, voltou. O que eu vou fazer com esse homem? Agora ele tá aqui dentro da minha casa, explicitamente, falando no telefone com a Jezabel. Mas não era aquela primeira, não, era outra. Eu não tô acreditando nessa cara de pau, gente. Eu não tô acreditando. Ô, gente, sério. Aí eu não me aguentei, né? A Fernandinha lá de trás, mas não tava tendo relação, não. Aliás, gente, desculpa. Esqueci desse fato. Um dia antes eu tive, tanto que eu confessei para as meninas. Eu falei, gente, vocês não sabem a besteira que eu fiz. Eu acabei tendo relação com meu marido. E a Sheila sentou a chibata com toda razão. E no dia que eu tive a relação com ele, eu fui no banheiro e eu começava a urinar. Eu urinei sangue. Eu falei com as meninas. E o Senhor falando, Fernanda, e sabe esse sangue aqui que tá descendo? Esse sangue aqui é da sua desobediência e isso vai ter um preço alto. Gente, aí no outro dia, eu escuto ele falando com a OM. Aí já tava toda desorientada, eu fiquei com infecção urinária, no outro dia eu fiquei com infecção urinária. Aí os meninos já começaram a ficar agitados, né, porque tava vendo o clima tenso, e ali eu falei assim, olha, se você quer falar com outra mulher aqui em casa, você não vai falar não, você vai descer pra você falar. Aí o bonito foi lá descer, em vez dele, né, não, vou te respeitar, foi descer. Gente, aí foi pronto, foi o diabo literalmente fazendo graça com a minha cara, zoando na minha cara pela minha desobediência. E aí eu só comecei a chorar com as meninas. Sheila, você tem razão, meu Deus do céu, por que eu não fui obedecer? Ai, eu sou muito tonta. Eu passei um ano, Deus já tava me levantando. Esse homem vem pra cá, me engana. Foi uma armadilha, gente, literalmente. E aí ele ficou aqui 45 dias, no dia da Páscoa. No dia da Páscoa. Eu tô vendo, eu fui com os meninos passear na casa da minha avó. Eu tô vendo que ele não me liga. Que não manda mensagem. Tem um trem estranho aí. Daqui a pouco, passou. No outro dia, foi o dia da Páscoa. No outro dia, ele me manda mensagem. Eu tô aqui no Espírito Santo. Como é que é? Eu tô aqui no Espírito Santo, eu não aguentei ficar aí. O quê? Você tá no Espírito Santo, você nem despediu dos seus filhos? Ô, gente, esse foi o preço da minha desobediência. E aí depois eu fui descobrir que ele pegou o meu tablet, viu as coisas de restauração que eu tinha, porque eu seguia um monte de canais, ele viu os títulos, né? O seu marido teimoso que não quer voltar para casa. Ele viu as alianças que eu conungia ainda, que eu ainda tinha idolatria. E a Sheila falou comigo, Fernanda, você ainda é idólatra do seu marido. Foi uma aceitação totalmente enganosa. E aí, gente, eu achando que tinha acabado o meu deserto, eu estava entrando para o segundo deserto. E aí eu vou terminar essa parte desse segundo episódio por aqui, porque depois disso, tudo mudou radicalmente. Então, se você está até aqui, deixe os comentários do que você aprendeu nesse segundo episódio, que o terceiro episódio é em breve. Deus te abençoe.